Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raio Willis, professor de Física, e eu vou te ajudar nessa questãozinha aí da UPE, seriado 2023 SSA1, ou seja, do primeiro ano. Então a questãozinha fala o seguinte, pessoal, a figura a seguir ilustra uma partícula de massa M 0,5 kg, que está conectada a um fio ideal de comprimento 0,5 metros e presa no ponto O. A primeira coisa que a gente vai fazer já é organizar as informações que a gente tem. A gente tem o que ali? Ele já deu a massa, e ele deu o comprimento do fio. Então eu já vou anotar os dados aqui de modo que eu consiga acessar eles de forma mais rápida. Então eu já tenho ali que a massa ele deu 0,5 kg e o comprimento do fio também ele deu. Ó. Ele disse que o L também é 0,5, só que aqui é 0,5 metros, tá bom? O comprimento do fio. E ele disse mais o quê? Ele disse que no ponto mais alto da trajetória, a partícula é impulsionada com velocidade linear de módulo 5 metros por segundo. Então, a velocidade 5 metros por segundo, a gente já consegue perceber que é naquele ponto ali mais alto da trajetória. Qual é, então, a maior tensão experimentada pelo fio ideal? Bom, pessoal, para a gente saber qual é o ponto de maior tensão, se você analisar a figura, o ponto que vai ter a maior tensão vai ser justamente esse ponto aqui, ó, que é o ponto mais baixo da trajetória. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B, certo? Quem que atua nele? As forças que atuam nele. Eu tenho um peso, que é vertical para baixo, e eu tenho uma tração, né? A tração é para onde? Vertical e para cima, apontando para o centro da trajetória. Então, esse ponto aqui é o ponto de maior tensão. Professor, mas por que esse ponto? Por que aqui não poderia ser um outro ponto, por exemplo? Bom, vamos pegar esse ponto aqui e vou chamar esse ponto de ponto C, por exemplo. Ó. Então, esse ponto C, ó, eu vou colocar as forças que atuam nele. Ó. No ponto C atua a força peso, vertical para baixo, e a tração. A tração é na corda, então ela fica na corda apontando para o centro. Quando você for fazer a análise da tração com peso, eles são vetores que estão em direção diferentes. Ó. Então eu vou ter que decompor meu peso em duas componentes, ó, uma px nessa direção e uma py nessa direção ó, perpendicular, tangencial à trajetória circular. Então a interação aqui é de uma componente do peso com a tração, ou seja, um pedaço do peso com a tração. Então, isso não torna a tração máxima. Então, onde é que a tração vira máxima? É quando a tração ela interage com o peso completamente e não com uma das suas componentes. Então, dessa forma, o que eu preciso agora é saber qual é a velocidade nesse ponto B. Velocidade da partícula nesse ponto B. Lembrando que eu sei a velocidade no ponto A, 5 metros por segundo. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, né? E o que acontece? Ele não disse que o movimento é circular uniforme. Então, eu não posso dizer que essas duas velocidades são iguais. Na verdade, não são. Então, eu tenho que descobrir essa. Como? A gente pode utilizar a conservação da energia. Então, a conservação da energia mecânica. Energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Agora, qual é a energia mecânica do ponto A? Eu tenho velocidade, então eu tenho energia cinética. Porém, eu também tenho uma altura. Ó. Em relação a esse nível, que é o chão, o nível 0, eu tenho uma altura. E essa altura é quanto? O raio da trajetória é 0,5. Só que eu tenho 0,5 em cima e aqui embaixo também, né? Raio com raio dá diâmetro. Então, 0,5 com 0,5, aqui em cima eu tenho 1 metro. Ó. 1 metro. 0,5 daqui e daqui de cima. Então, eu tenho 1 metro de altura. Certo? Então aqui eu tenho uma energia potencial gravitacional no ponto A mais energia cinética no ponto A é igual a energia cinética do ponto B. Lembrando que no ponto B eu não tenho altura, eu só tenho velocidade. Por quê? Porque o ponto B está aqui em cima do nível 0. Como é que eu calculo a energia potencial gravitacional, pessoal? mgh. Esse H é H do ponto A mais energia cinética v ao quadrado dividido por 2, lembrando que esse aqui é do ponto A, energia cinética mv ao quadrado dividido por 2, essa é a energia cinética do ponto B, então a velocidade do ponto B. Olha só uma dica que eu vou dar para vocês. Ó. Quando você tem o mesmo elemento, no caso eu tenho massa em todos os termos ao mesmo tempo, e quando isso é uma igualdade, eu posso cortar todos esses elementos, porque são iguais. Professor, mas aqui é uma soma. Ó. Será que eu posso mesmo cortar, já que aqui é uma soma? Pode. Isso porque você tem o mesmo elemento em todos os termos. Então, nessa soma é como se eu pegasse essas duas massas e tirasse em evidência. Então, na verdade, você está cortando a evidência com essa outra massa aqui do outro lado, tá bom? Para ganhar tempo, a gente disse que a gente pode cortar todos ao mesmo tempo. E agora, o que eu faço? Vou
substituir os valores. Ó. Gravidade 10, a altura daquele ponto 1 metro, mais a velocidade do ponto A, ele deu 5 ao quadrado dividido por 2. Velocidade do ponto B, eu estou querendo descobrir. Olha só o que eu vou fazer. Outra informação importante. A gente precisa aprender a fazer as contas de cabeça para ganhar tempo. Então, olha só. Eu tenho aqui 10 vezes 1. Isso aqui é 10. 5 ao quadrado é 25. 25 dividido por 2 é 12,5. Com esse 10, 22,5. Esse 2 ele vai subir multiplicando todo esse resultado. 22,5 vezes 2, 45. Então, aquele seu VB, você já pode escrever direto. Ó, VB ao quadrado é igual a 45. E eu vou deixar essa informação assim. Eu não vou tirar a raiz. Por quê? Porque agora eu vou trabalhar com força centrípeta. E a força centrípeta também vai ter esse termo elevado ao quadrado. Então, eu já vou ter essa resposta direta, que é 45. Certo? Então, vamos lá. A força centrípeta, pessoal, força centrípeta, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a tração menos o peso. Aí, professor, por que ela é a tração menos o peso? Porque ela não é o peso menos a tração. Bom, agora eu vou te dar uma dica sobre força centrípeta. Dica do tio Ray Willis é uma dica Willis. Então, olha só, a dica é essa. A força centrípeta, você sempre vai poder escrever o seguinte, que ela vai ser as forças que atuam para dentro, sempre a força centrípeta vai ser as forças que atuam para dentro, menos as forças que atuam para fora. Força que atua para dentro, menos as forças que atuam para fora. Agora, professor, mas dentro de onde e fora de onde? Bom, da sua circunferência, né? Olha aqui sua trajetória. Ó. A circunferência é esse pontilhado. Quem é que está dentro dele? É a tração. O peso está por fora. Então, vai ser o de dentro, que é a tração, menos o peso, tá bom? Então, vamos aplicar aqui, ó. Força centrípeta, qual é a fórmula? M vezes V ao quadrado dividido pelo raio é igual a tração menos o peso. Olha só, esse V é justamente a velocidade no ponto B, ó, nesse ponto aqui que a gente está. A massa dele, ó, a gente tem que é 0,5. Se eu tenho uma massa, automaticamente eu tenho um peso, né? Ó, é só multiplicar por 10. Quanto é 0,5 vezes 10? 5. 5 o quê? 5 newtons. Então, olha só, a massa dele é 0,5. A velocidade dele, como aqui ó, já é VB ao quadrado, é justamente o que eu tenho aqui, ó, já é 45. Então, você viu por que eu não tirei a raiz? Porque eu já usei o próprio VB ao quadrado, dividido pelo raio. Cuidado, o raio também é 0,5. O 1 é a altura total ó, do chão, do nível, na verdade, né? Até aqui em cima. Agora, o raio é só 0,5. Isso aqui é igual. A tração é o que eu estou procurando, menos o peso. O peso a gente viu que era 5. Agora, acabou a questão. Por quê? Ó? Eu posso cortar o 0,5 com 0,5, sobre esse valor apenas o 45. Esse 5 negativo vem somando. Ó. Então, eu tenho 45 somado com 5, dá o quê? 50. Então, a minha tração máxima, experimentada pelaquela corda, 50 newtons. Tudo bem? Resposta, letra E. Pessoal, se vocês gostaram, curte o vídeo aí, comenta, compartilha, ativa o sininho aí para receber as notificações, envie para os amigos, ajude eles a estudarem também. Tamo junto, pessoal, e é só o começo. Valeu!